salvou, na rude cruz se entregou. Tão grato sou por seu amor e sacrifício remidor. Por isso eu louvo ao bom Deus que o seu Filho ofereceu por mim tão pobre pecador. Excelsa graça, que amor! Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Na esperança vivo eu de habitar no lar do céu. Aguardo Cristo me chamar e a sua igreja arrebatar. Por isso eu louvo a Jesus, que na esperança me conduz. Que excelsa graça, que amor, vou habitar com meu Senhor. Eu não mereço a salvação, mas o Senhor me deu seu perdão e me livrou do império das trevas, me colocou no reino da luz. Excelsa graça, que amor, que Deus ao mundo assim demonstrou, e pela fé em Cristo fui salvo. Oh, como eu amo meu Redentor. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto, à nossa transmissão. Deixa eu só arrumar... Ixi, bateu aqui, desculpe, deixa eu só arrumar a câmerazinha aqui, tá um pouco fora. Muito bem, então bem-vindos mais uma vez à nossa transmissão, nosso culto vespertino. Então, grande satisfação e bênção ter todos vocês conosco essa noite. Que Deus abençoe a cada um. E quero ler um versículo introdutório, como temos lido cada culto. A palavra de Deus nos diz, Filipenses 3:8: Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Deus abençoe sua palavra. Desculpe. Vamos orar nesse momento? Oremos então. Ó nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos reunidos esta noite. Agradecidos por todos que nos acompanham esta noite e aqueles que nos acompanharão nos outros dias. Que a palavra do Senhor fale aos nossos corações
fiquemos desafiados a Deus com missões, com os relatórios dos missionários, com tudo aquilo que faremos essa noite. Que o Senhor seja honrado e glorificado. E pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, vamos começar com o nosso versículo. Deixa eu só arrumar aqui, meus irmãos, que eu acabei esquecendo de arrumar aqui o versículo. Bom, vamos lá então. Vamos para o nosso versículo do ano. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. A palavra de Deus então nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Muito bem. Nós, então, vamos começar cantando 422 do cantor cristão, Trabalho Cristão. Vamos cantar alegres, então, 422, Trabalho Cristão. Muito bem, cantamos então nosso hino introdutório e antes de nós continuarmos a cantar, gostaria então de pedir aos irmãos que não esqueçam de orar pela nossa irmã Luciana. Hoje pela manhã
Eu disse aos irmãos sobre a situação que ela se encontra, creio que é do conhecimento de todos. Então é sempre importante que nós oremos por ela, pelo pastor Daniel. Vamos clamar ao Senhor. A palavra de Deus diz que tudo pode, pela sua eficiência, pela sua eficácia, a súplica do justo. Então, não deixemos de orar por ela. Vamos, cada vez que você orar, seja nas refeições, seja nas 24 horas de oração, todo momento que você parar para orar, lembre da irmã Luciana, tá bom? Eu sei que Deus tem um propósito pleno em todas as situações e acreditamos que não seja diferente nesta questão que ela e também o pastor Daniel estão passando, tá bom? Vamos então para o próximo hino. Agora, o hino que nós aprendemos hoje pela manhã, estamos cantando o hino, hinos missionários, hinos que nos fazem refletir sobre a chamada, sobre a ordem do Senhor de ir. Então vamos cantar agora Eu Aceito o Desafio, o hino que nós cantamos hoje pela manhã. Então, creio que os irmãos aprenderam. Vamos cantar alegres então este hino. Muito bem, então vamos brevemente reconhecer aqueles que estão conosco esta noite. Lembrando a todos que aqui no Facebook não aparece todas as pessoas que nos assistem. Então, se porventura o seu nome não for falado, não se preocupe, tá bom? Não é por esquecimento, mas porque às vezes não aparece. Mas aqui me mostra que Pastor Michael, Pastor Martins está conosco. Então, pastor, um abraço para o senhor, estamos orando pela sua saúde. Irmão Enor, também Anderson Bortoluzzi, Dona Nara, Guilherme, Dona Odair Freitas, Dona Rosângela, lá de Júlio de Castilhos, Dona Nilce Vargas, Irmão Paulo Carvalho, Dona Eida, também Dona Nice Vargas, a Vitória, a Fernanda, todos esses e suas famílias, né? Também Ayrton e Ângela, Dona Gessi, minha sogra, Dona Terezinha, a Dona Eliane, Dona Roselaine, Jason e creio que Renata também, Irmã Leila. Então, Deus abençoe cada um de vocês e também, se o seu nome não foi falado, como eu disse aqui no Facebook, não aparece, os irmãos
Podem ficar à vontade para interagir ali nos comentários do Facebook. Inclusive, irmãos, eu gostaria apenas de falar hoje pela manhã, no final do culto ali, no final da transmissão, eu não sei por que cargas d'água a transmissão caiu do nada. Então, se porventura acontecer isso, é algum problema no próprio Facebook, ok? Mas vamos tentar voltar se porventura a transmissão vier a cair, tá bom? Eu estou apenas aqui arrumando meu celular que ficou maluco. Mas enfim, vamos para os nossos avisos. Deixa eu dividir a tela aqui. Vamos para os nossos avisos que já é de conhecimento de todos aqueles que têm assistido fielmente os nossos cultos. Temos falado então dos horários das nossas transmissões, às 9 e 19 horas, domingo da semana que vem. Irmãos, eu realmente tenho um sentimento que talvez na semana que vem nós estejamos na nossa igreja, tá? Não tem nada certo, não tem absolutamente nenhuma recomendação da prefeitura, mas é um sentimento que eu tenho que semana que vem nós vamos, ou pelo menos próximo domingo, nós estaremos na nossa igreja. Então, vamos orar por isso, mas se não estivermos, vamos continuar com as transmissões. E se estivermos, as transmissões também vão continuar, só que lá do prédio da igreja, ok? E vamos voltar com a escola dominical, então, às 9 e às 19 horas, e às 19 horas como hoje, culto vespertino. Quarta-feira, culto de oração, temos muito pelo que orar. Vamos, como eu disse, orar pela irmã Luciana, continuem orando pelo pastor Martins, orem também pela dona Lucila, lá de Barueri, como eu disse para os irmãos que está com coronavírus. E aí, falando de oração, vamos lembrar das 24 horas de oração. Lembre também de irmãos e de pessoas, familiares que perderam o emprego. Um pastor amigo meu, pastor Reuel, lá eu creio que ele está servindo lá no Acre, ele pediu oração por uma prima dele que também foi contaminada pelo Covid-19. Então vamos orar por ela. Tá? Ele não colocou o nome dela no pedido de oração, mas vamos lembrar de orar. Então, motivos para orar nós temos vários. Devemos então orar por todas as pessoas, pelos nossos governantes e também para que o Senhor nos cuide. Uma das coisas que o presidente tem dito, e não só ele, mas boa parte dos estudiosos, é que para que o vírus possa, vamos dizer assim, acalmar na sociedade, pelo menos 70% das pessoas precisam ser contaminadas, né? Para que então hajam os anticorpos necessários para que tudo isso passe. Então, se não for criada uma vacina, de algum modo a gente vai acabar tendo contato com alguém. Não é que nós devemos nos desesperar, devemos orar, tá ok? Então vamos orar, tá certo? Vamos continuar orando para que Deus continue agindo em meio a essas situações e que o nosso coração continue seguro nos propósitos do Senhor, tá bom? Agora, meus irmãos, nós temos mais um hino novo. Eu conheço, creio que boa parte dos irmãos não conhecem. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar agora ele completamente. Tua voz escuto a convocar-me. É um hino maravilhoso. Nós vamos cantá-lo agora e no final do culto vamos cantar novamente. Então, ele é do HCC, número 478. Então, você vai cantar agora, ou vai conhecê-lo agora, e depois, no final do culto, nós vamos cantar novamente. Então, eu peço a você que, ao cantar esse hino, o faça como se fosse uma oração. Preste bem atenção nas palavras deste hino e que seja uma verdade na sua e também na minha vida. Vamos cantar, então, 478, Tua voz escuto a convocar-me.
viram, irmãos, ou ouviram, realmente os hinos que nós entoamos a Deus, eles também são poderosos. O Espírito Santo usa para desafiar os nossos corações e é uma letra poderosa deste hino. Nós precisamos realmente colocar as nossas vidas diante do Senhor e dizendo como Isaías, eis-me aqui. Então estejamos prontos para servir o nosso Senhor. O último hino desta noite é o nosso hino tema, então, de missões. Vamos cantar, vamos colocar aqui agora, nosso hino 545, Eu Vos Envio. E aí depois nós começaremos os nossos relatórios e depois vamos para o desafio da palavra de Deus. Então, 545, Eu Vos Envio. Muito bem, então, cantamos nossos hinos esta noite, olhando aqui brevemente nas pessoas que entraram para assistir ao vivo o nosso culto. Temos o Léo, também Davi Júnior, Dona Angelita, irmão Paulo da Veiga. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Muito bem, meus queridos, hoje à noite nós temos dois relatórios para podermos ver e, na verdade, ouvir. Irmão Jefferson, nós vamos apenas ouvir o áudio do relatório da mensagem que ele mandou para a igreja. Infelizmente, não conseguiu mandar a mensagem para essa noite, então eu desafiarei os irmãos com a palavra de Deus. E infelizmente vamos ter que deixar para uma próxima oportunidade. Com toda essa situação, a cidade dele, até onde ele me disse, ele estava sem internet, mas ele conseguiu mandar um áudio pequeno e algumas fotos que daqui a pouquinho nós vamos ver, tá bom? Nós vamos começar essa noite vendo o relatório do pastor Gustavo Lopes. Eu espero que o seu espanhol esteja em dia, porque o seu relatório é um portunhol, mas eu creio que todos os irmãos vão compreender. Ele vai dar o seu testemunho e depois então temos algumas fotos para poder mostrar para os irmãos. Então vamos para o relatório do pastor Gustavo Lopes. Hola, hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental de Porto Alegre. Es una alegría para mí poder saludarlos en este día y en este mes especial en el cual enfatizan las misiones o la obra misionera. Damos gracias a Dios porque ustedes han sido parte de la obra misionera acá en Neuquén, Argentina, no solamente con lo que se refiere a la iglesia, sino también con la familia.
La ayuda que hemos recibido de ustedes y de muchas otras iglesias nos ha permitido guiar y criar a nuestros hijos en el camino de Dios. Gracias a Dios ya las 3 hijas mayores están casadas, una sirviendo en Argentina, otra sirviendo en Perú y otra sirviendo en Estados Unidos. Gracias a Dios por el hijo mayor, Josué, que ya en unas semanas se está graduando de la universidad y también con el deseo de servir a Dios. Los otros 3 hijos que están con nosotros y que aparecen en la foto que les enviamos, ellos también se están preparando y están siendo de gran ayuda y bendición aquí en Argentina. Gracias a Dios, la obra aquí en Neuquén continúa avanzando y a pesar de la pandemia del coronavirus, seguimos congregándonos, seguimos en contacto. Los hermanos siguen contactando personas y familias para que presencien las reuniones, escuchen el Evangelio, y eso es una gran bendición y un gran logro en estos tiempos tan difíciles. Queremos agradecer sus oraciones porque no solamente estamos trabajando aquí en Neuquén, sino que estamos invirtiendo también en las obras misioneras, estamos apoyando a 4 misioneros argentinos que están sirviendo a Dios fielmente y a un misionero norteamericano, y estamos muy gozosos de poder ser participantes de la obra misionera también como ustedes lo hacen. Siempre guardo muchos recuerdos hermosos y cálidos de nuestras visitas allí en Porto Alegre, junto al pastor Crowder y junto a los hermanos en otros momentos. Lamentablemente no pudimos ver al pastor Wesley cuando estuvimos la última vez. Pero bueno, agradecidos a Dios por todo lo que han hecho, por todo lo que ustedes oran por nosotros. Les agradecemos y les enviamos un cariño muy grande, un saludo desde Neuquén, Argentina, en nombre de toda mi familia y la Iglesia Bautista Bíblica de Neuquén. Muchas gracias. Muito bem, nós estamos então vendo o relatório dos nossos missionários. Estamos aproveitando esse período de quarentena porque a tecnologia nos permite isso. O pastor Gustavo nos mandou essa mensagem lá de Neuquén, na Argentina. Então eu creio que todos puderam compreender. Pastor Gustavo esteve conosco ano passado, em julho do ano passado, e lamentavelmente eu e minha família não estávamos aqui, estávamos em São Paulo. Então eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, como ele bem disse aqui no vídeo. Mas eu gostaria de então passar as fotos que ele mandou aqui para a nossa igreja. Eu não vou dividir a tela para que vocês possam então ver as fotos um pouco maior, se nós podemos dizer assim. Então, algumas ele escreveu alguma mensagem, outras simplesmente ele não escreveu nada. Então aqui nós temos a família dele, um pouco reduzida. Os irmãos aqui da nossa igreja que já conhecem o seu cartão de oração sabem que o pastor Gustavo ele tem bastante filhos. E aqui ele está acompanhado de apenas 3. Mas aqui temos a filha dele. Ele está dizendo ali, minha filha Cíntia com seu esposo, pastor Matias Martínez, e nossa neta Keila servindo em nossa igreja aqui em Neuquén. Então uma das filhas dele está com ele e servem junto, né, ela e o esposo e a filha, na mesma igreja que o pastor Gustavo. A outra filha, Jéssica, casada com o pastor Daniel Anton, servindo em Lima, no Peru. Aqui tem a filha dele, Andréia, ele dizendo, nossa filha Andréia se casou em 28 de março com o irmão Michael Harris. E aqui está nosso outro filho, Josué, que se forma no seminário Heartland, se eu não me engano, de Oklahoma, em 2 semanas. Então, mais 2 filhos do pastor aí, uma se casando e o outro, vamos dizer assim, como padrinho. Aqui o pastor, então, com a classe das crianças na Igreja Batista Bíblica lá em Neuquén. E aí, então, irmãos, ele passa algumas fotos e não comentou aqui ele na sua igreja. Também o filho dele liderando a reunião. Temos aqui, creio que a classe de crianças e adolescentes e o pastor junto com o filho mais novo. Uma confraternização da igreja. Também continuação da confraternização. Como bons batistas, eles gostam de comer, né?
Aqui, batismo, irmãos. Aí o pastor está com o genro dele, o que está ao lado direito, o pastor Matias. Estão batizando algum irmão. Aqui o grupo de música, né? O seu grupo de louvor da igreja. Também creio que a classe dos juniores e adolescentes estão aprendendo algum versículo. Continuação então desta classe e alguma construção que o pastor não especificou nessa foto, mas eu imagino que é dessa mesma igreja fazendo alguma reforma ou até mesmo terminando a construção. Aqui o culto que eles fazem pelo Zoom, estão fazendo a reunião pelo Zoom. E também ali ensino, né, pelo computador. Podem ver lá em cima o pastor Matias. E mais uma foto do pastor e sua família. Muito bem, então o pastor Gustavo Lopes, nosso missionário, nosso prazer e satisfação que esses irmãos estão servindo fielmente ao Senhor. E aqui, irmãos, cabe uma pequena explicação. Nunca ninguém me perguntou, mas eu vou responder para você se porventura você tem uma dúvida. Por que nós nunca fizemos culto ou não fizemos uma reunião pelo Zoom? Eu explico para vocês. Muitas pessoas assistem às nossas pregações pelo celular, elas não têm computador, ou até mesmo não têm o Chromecast, ou até mesmo alguma extensão para assistir pela televisão. Então o Zoom ele fica mais fácil de você ver pelo computador, que aí você pode ver os demais irmãos. Pelo celular fica um pouco mais difícil de fazer isso. Então, as transmissões aqui pelo Facebook e posteriormente pelo YouTube, as pessoas podem ver no seu tempo. Alguns podem assistir ao vivo, como os irmãos, e outros podem assistir no seu tempo. Se caso não podem agora, podem assistir posteriormente. Então, por isso que nós nunca fizemos reunião no Zoom. Há algum tempo atrás aí saiu uma notícia que haviam tido algumas invasões de pessoas, vamos dizer assim, mal intencionadas no Zoom, mas não foi por isso que nós deixamos de usar, né? A Ana usa na escola, mas a real motivo é realmente que muitos irmãos assistem aos nossos cultos pelo celular. Então eu creio que assim fica mais fácil de nós fazermos as transmissões e também outras pessoas que não são da nossa igreja podem participar, tá bom? Então este é o motivo. Agora vamos para o pastor Jefferson, e o pastor Jefferson tem uma peculiaridade, como eu disse para os irmãos. O pastor Jefferson vai mandar para nós uma mensagem em áudio, então eu vou transmitir e depois eu passo as fotos dele. Olá, irmãos, então eu quero aproveitar a oportunidade que foi nos dada, né, de poder trazer um pouco, apresentar para os irmãos um pouco do trabalho que está sendo feito aqui no município de Santa Isabel do Rio Negro, aqui no Amazonas. Meu nome é pastor Jefferson e eu quero, primeiramente, agradecer a Deus, ao pastor Wesley e mandar um grande abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Fundamental da Tristeza, que são irmãos que nós carregamos no nosso coração pelo período que ficamos aí. Então, os irmãos que sempre tiveram um cuidado e nos ajudaram na nossa formação, né? Então, muito obrigado. Nós sentimos muita saudade. E, irmãos, estou há 4 anos aqui em Santa Isabel, pastoreando a Igreja Batista 24 de dezembro. E temos participado de várias conferências, temos recebido convite. E aqui o nosso meio de transporte comum é barcos. As nossas estradas são os nossos Rio Negro. E nós fazemos a viagem 3 vezes ao ano em várias comunidades aqui do Rio Negro. E muitas das vezes essas viagens levam 3 dias para chegar nessas comunidades. E às vezes eu já me deparei, né, com situações que a gente pensa às vezes, puxa, eu estou cansado, eu não sei mais o que fazer, é muito trabalho, é muito cansativo. E eu sempre digo para os irmãos que participam dessas viagens conosco, e digo que essas viagens são oportunidades que Deus está nos dando de servir a Ele. Nós sabemos que Deus, Ele tem feito muitas e muitas coisas para nós. E esse é o mínimo que temos feito.
E às vezes, quando nós chegamos nessas conferências, nessas comunidades e pregamos a mensagem, quando fizemos apelo, mãos levantam, mãos são levantadas aceitando a Jesus, isso renova as nossas forças. Então, nós temos feito essas viagens e também desde quando voltamos, né, de Porto Alegre, olhando o intercâmbio que era feito, Gaúcho para Cristo aí no Rio Grande do Sul, nós tivemos a ideia de fazer também um intercâmbio entre as igrejas batistas aqui de Santa Isabel. E Deus tem nos abençoado grandemente, as igrejas têm se unido ainda mais. E eu tenho enviado algumas fotos, acho que o pastor Hélio vai passar para os irmãos. E eu peço muita oração, irmão. Ore muito por nós aqui, que a cidade que nós moramos, estamos trabalhando, é uma cidade idólatra, muito idólatra. Então que o Senhor nos dê sabedoria para conduzir a igreja do Senhor e nos dê sabedoria para criar também os nossos filhos. Hoje tenho um filho a mais, né, do que eu tinha quando eu estava em Porto Alegre, eu só tinha o Tiago, e hoje estou com o Noãzinho. Também a foto está sendo enviada para os irmãos. Então ore muito por nós. Eu agradeço muito as orações, a ajuda que os irmãos têm nos dado. E continue orando por cada um de nós. Um grande abraço a todos e que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos. Eu sou suspeito para falar. Acabou saindo o hino aqui. Eu sou suspeito para falar pelo carinho muito grande que eu tenho pelo irmão Jefferson e pela sua família. A nossa igreja sabe que há 3 anos atrás eu estive lá em Santa Isabel do Rio Negro. Eu vou passar um pouco mais. Eu acho que só tem uma foto que eu não passei. Conforme ele foi falando, eu fui tentando ver as fotos ali para os irmãos poderem entender, né? Quando eu fui lá, o Noan não tinha nascido. O Jefferson era mais magro. Eu brinquei com ele esses dias, né? Dizendo que ele tá parrudo. Esse é o termo que se usa lá no Amazonas, né? Quando tá um pouquinho mais forte, né? E o Tiago já tá quase do tamanho dele. A Rose não mudou praticamente nada, né? Então eles são muito queridos, serviram ao Senhor aqui conosco 2 anos e eu estive lá em 2017, conheci a igreja, conheci o trabalho e realmente, irmãos, não é fácil. Eu vou passando as fotos aqui e explicando brevemente. Aqui é dentro da igreja do pastor Jefferson. Está cheia desse jeito por causa do intercâmbio das igrejas, mas geralmente a igreja é cheia também. Quando eu estive lá pregando conferências, encheu dentro da igreja e também fora, do lado de fora da igreja, lotou de pessoas, graças a Deus. Aqui mais uma foto, né? E os irmãos podem notar ali atrás o ar-condicionado e olha, irmãos, lá é muito abafado, é muito quente. Então lá é necessário e muito necessário. Não é como aqui, né? Que nós temos 3 meses de calor. Lá é calor o ano inteiro e muito abafado por causa da floresta. Então, como ele já falou ali, o intercâmbio das igrejas. Aqui, pregação nas comunidades, tá? Podem ver que já é diferente, né? Não é um templo, não é o templo, na verdade, que ele estava fazendo os primeiros intercâmbios, mas é pregação nas comunidades também, graças a Deus, muitas pessoas. Meus irmãos, é indescritível viajar de barco no Rio Negro. Indescritível. Eu vou dizer para vocês que a melhor viagem da minha vida na questão de belezas naturais foi essa pelo Rio Negro. De Manaus até a cidade do Jefferson foram 22 horas de barco, isso com o barco que eles chamam de expresso, que é mais rápido, que é como se fosse o catamarã aqui em Porto Alegre. Tem um outro barco, que é aquele que tem as redes para as pessoas dormirem, que leva 3 dias de viagem de Manaus até lá. Não é uma viagem barata. Eu falei recentemente que daqui para Porto Alegre a Manaus nós gastamos R$600 e de Manaus até Santa Isabel, ida e volta, foram R$700. Então, é bem diferente. E aqui esse barco, o pastor Jefferson e também o pai dele usam para pregar nas comunidades ribeirinhas que tem ao longo ali do Rio Negro.
Irmãos, essa é a Igreja Batista Independente, 24 de dezembro. Essa é a fachada da igreja. Eu vou tentar passar, deixa eu tentar colocar ela inteira aqui, só para os irmãos verem. Olha, aqui do lado, ó, onde o ponteiro do mouse está, eles estão construindo um novo templo. Então também nós devemos orar por isso. Eu disse que eu tinha feito uma das melhores viagens, mas também foi uma das piores viagens, porque 22 horas dentro de um barco não é fácil. Mas o Senhor nos deu graça e realmente foi uma bênção o nosso tempo lá. Então, irmãos, precisamos orar por esses irmãos. Olhem o alcance que a nossa igreja tem. Vejam como a nossa oração e a contribuição de cada um de nós é importante. O pastor Jefferson tem servido ao Senhor nesses 4 anos lá e nós somos parte desse ministério. Hoje, nós falamos, contando hoje de manhã e agora à noite, nós falamos de Moçambique, nós falamos do Acre, falamos de Sergipe, falamos também agora do Amazonas, falamos da Argentina. Então os irmãos, olhem como nós somos privilegiados. Falamos aqui de Porto Alegre também, como nós somos privilegiados em poder ser úteis na obra missionária. Então, creia, o seu apoio em oração e também a sua contribuição tem sido de suma importância para que a expansão do Evangelho aconteça nos mais diversos pontos, nas mais diversas localidades deste mundo. Amém? Então, vamos agora para o tempo da Palavra de Deus. Eu quero poder então desafiar os irmãos e que Deus possa falar ao seu coração. Quero convidá-lo, assim como está aí na sua tela, a abrir a sua Bíblia para o livro de Lucas. E vocês me deem licença, por favor. Eu estou com os lábios bem rachados por causa do frio. Então, às vezes, falando aqui é um pouquinho complicado. Mas Lucas capítulo 5, versículos de 9 a 11, eu quero falar, irmãos, um texto que eu li do pastor Yuri. Esse é um texto que o pastor Yuri compartilhou comigo e me desafiou muito o meu coração. Até porque ontem à noite eu estava lendo a história de um missionário que depois eu vou falar para vocês. Lucas capítulo 5, versículos de 9 a 11. Acompanhem, por favor, a leitura da palavra de Deus. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. O texto que nós lemos hoje pela manhã em Mateus diz que seguiram imediatamente. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Ó nosso Deus, obrigado, porque o Senhor tem usado servos fiéis para que o Evangelho seja pregado nos mais diversos pontos deste mundo. Esta igreja é privilegiada pelos 22 projetos missionários que tem apoiado. Damos graças pela fidelidade dos irmãos, não só na contribuição, mas principalmente na oração. Agradecemos, Senhor, porque precisamos enxergar esses exemplos desses irmãos que têm investido suas vidas em servir ao Senhor. Então agradecemos pelas vidas deles, pelas suas famílias, pelo empenho que eles têm tido em servirem ao Senhor. Então, ó Deus, desafia os nossos corações. Usa, Senhor Deus, o Santo Espírito do Senhor para que realmente nós estejamos prontos a servirmos fielmente a Ti. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, deixar tudo por Cristo. Interessante, meus amados irmãos. Eu falei na semana passada, no Dia das Mães, que na minha lembrança, nesses praticamente 12 anos, praticamente não, já fazem 12 anos e 2 meses que eu e a Tati estamos aqui em Porto Alegre, nós não comemoramos Dia das Mães, Dia dos Pais,
E não que isso seja um lamento, uma murmuração, pelo contrário. Nós sabemos e somos contentes e felizes porque Deus nos direcionou para este local. Mas é muito interessante que certas comemorações nós não temos mais porque nós entendemos qual era a vontade de Deus. Então, deixar tudo é uma das decisões mais difíceis do ser humano. Por quê? Porque nós somos, salvo raras exceções, pessoas sociáveis. Nós gostamos de estar em comunhão com as pessoas. Antes de vir aqui para Porto Alegre, em 2008, faziam 10 anos que eu estava na igreja em Barueri. Eu tinha firmado muitas amizades, muitas pessoas que realmente nós amamos, além da nossa família, nossa igreja, nós deixamos lá. E nós viemos para Porto Alegre para conhecermos novas pessoas, que na época nós não conhecíamos e não amávamos. Mas hoje damos o nosso coração por cada uma delas. Porque realmente, irmãos, não é algo fácil. Eu me lembro claramente que no primeiro Dia das Mães, porque nós chegamos em Porto Alegre no dia 14 de março de 2008, me lembro que no primeiro Dia das Mães eu chorei bastante pelo fato de não estar junto da minha mãe. Mas de qualquer forma, irmãos, precisamos entender que a palavra de Deus é clara em nos dizer que aqueles que seguiram a Jesus, eles tiveram que abandonar todas as coisas. No caso, alguns desses discípulos de Cristo eram pescadores e deixaram a pesca de peixes para serem pescadores de homens. Muitos deixaram, ou todos na verdade, deixaram a sua ocupação para servirem a Cristo. Então não é uma coisa de outro mundo, mas nós precisamos entender que assim como o Senhor deixou bem claro, nós precisamos deixar todas as coisas. A palavra de Deus nos fala em Lucas capítulo 14, versículo 33, você está em Lucas capítulo 5, vire algumas páginas aí, enquanto você vira eu vou novamente tomar um pouco de água, como já expliquei para os irmãos o motivo. Mas Lucas capítulo 14, versículo 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Meus amados irmãos, nós, seres humanos, somos hábeis em inventarmos desculpas para deixar de fazer aquilo que muitas vezes nós precisamos fazer. Nós brasileiros temos uma fama que é o jeitinho brasileiro. Então, para as coisas que nós queremos, nós sempre arrumamos um jeitinho. Mas também nós somos conhecidos por deixar as coisas em último lugar, né? Para fazer sempre no final. Se é para pagar uma conta, nós muitas vezes, mesmo tendo dinheiro, pagamos na última hora. Se é até mesmo para, vamos dizer, para resolver alguma coisa, seja na justiça eleitoral, né, para votar e tudo mais, muitas pessoas gostam de deixar para o final. E às vezes acaba ocorrendo alguma situação e não há tempo. Simplesmente nós deixamos de cumprir com as responsabilidades e muitas vezes nós arrumamos desculpas. Agora, trazendo isso para a área espiritual, muitos de nós temos na ponta da língua o motivo do porquê muitos não têm uma vida devocional satisfatória, não têm uma vida diária com Deus satisfatória. Muitos têm na ponta da língua do porquê não entregam folhetos, porque não evangelizam os seus vizinhos, porque não evangelizam os seus parentes. Muitos têm na ponta da língua as suas desculpas. Mas é importante entender que todas essas desculpas caem por terra porque o Senhor, Ele conhece os nossos corações. Então é necessário que, assim como os discípulos fizeram, nós precisamos abandonar todas as coisas, deixar tudo e seguir a Cristo. Então, para quem é deixar tudo e seguir a Cristo? Será que só para eu que sou pastor?
Será que só os missionários e pastores é que precisam abandonar todas as coisas para servir ou para seguir a Jesus? De maneira alguma. O versículo de Lucas que nós lemos diz que todo aquele que deseja ser um discípulo de Cristo deve renunciar tudo quanto tem. Então, mais uma vez, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Até Cristo fala em outra passagem que aquele que não aborrece pai, mãe, filho, esposa, não pode ser meu discípulo. Então, não se pode amar mais parentes, não se pode amar mais pessoas do que o nosso Senhor. A obra que Deus tem colocado no nosso coração é muito mais importante do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa. E muitas pessoas deixam de servir ao Senhor por causa de dinheiro, por causa dos seus serviços, por causa de futebol, por causa de 1001 questões. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que todos os salvos, todos nós precisamos fazer discípulos. Hoje, pastor Jeremias pregou sobre Mateus 28, 18 a 20. O versículo 19 diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui não deixa claro que é um nicho dos cristãos. Ou seja, somente uma parte, somente os pastores, somente as esposas dos pastores, missionários e missionárias. Não. Esse ide, ele é geral. É uma ordem para todos nós cristãos. Talvez Deus não tenha te chamado para que você saia do seu lugar. Mas o seu campo missionário é o seu bairro, é o seu trabalho, é o seu colégio, é o contexto que você está inserido. Meus amados irmãos, então a ordem de Cristo é para todos os crentes. Deixar tudo e seguir a Cristo é para você. Para você que fez uma decisão a Cristo, que chama Cristo de Senhor. Essa ordem é para você e essa ordem é para mim. Então o que significa? Significa colocar tudo da nossa vida em segundo lugar e dar a Cristo o primeiro lugar. Significa priorizar Jesus ao invés de priorizar nossa vida. Eu gostaria de passar os dias das mães com a minha mãe? Gostaria de passar o dia dos pais com meu pai? Sim, mas de maneira alguma, irmãos. Isso é um peso na minha vida porque eu estou longe dele. Ou porque eu estou longe deles. Não, não é. Sinto saudades, mas estou plenamente satisfeito por estar fazendo a vontade de Deus. Irmãos, eu já disse isso para vocês, já disse isso em Barueri, já disse isso em muitos lugares. Para nós, não existe lugar como a Igreja Batista Fundamental no bairro da Tristeza, porque nós entendemos que aqui é a vontade de Deus. Então, qualquer outro lugar que nós estivermos, se não for de férias ou a passeio, nós nunca seremos felizes. Porque hoje nós entendemos que a vontade do Senhor é servi-lo aqui em Porto Alegre. E nós temos plena convicção de que estamos cumprindo com a vontade de Deus. Também, meus irmãos, deixar tudo por Cristo significa que temos que fazer isso espiritualmente, em nosso coração. Mesmo que não tenhamos que fazer fisicamente na realidade. Ou seja, você já parou para pensar que existem pessoas que deixaram absolutamente tudo para servir a Cristo? Meu amigo pastor José Newton, ele era um dos gerentes do Walmart lá em São Paulo, na época que ele estava servindo ao Senhor. Na loja que ele trabalhava, ele tinha um cargo de gerência. Então, ele foi crescendo na empresa. E quando ele entendeu que era a vontade de Deus vir aqui para o Rio Grande do Sul, ele simplesmente abandonou tudo. Muitas pessoas chamaram ele de louco por todas as coisas que ele abandonou, principalmente as questões financeiras. Mas ele entendeu qual era a vontade de Deus. Então, muitos de nós precisamos abandonar certas coisas. E a minha pergunta para você, irmão, e para você, irmã, é: se esta noite
você entender que é a vontade de Deus que você saia do seu lugar e vá para outro campo, você está preparado para abandonar todas as coisas? Você está preparado para fazer a vontade de Deus? Nós vamos falar mais sobre isso, mas a vontade de Deus não é só para jovens. A vontade de Deus é para todos, para todas as pessoas que são crentes. O deixar tudo espiritual é mais importante que o deixar físico. Por exemplo, Judas, ele deixou tudo fisicamente, mas espiritualmente não. Ele ainda estava ligado às coisas carnais. Ele era ladrão. Ele fazia todas as coisas por um motivo que não era um motivo correto. Então o Senhor sabe quais são os motivos que realmente pautam o nosso coração quando nós fazemos algo para Deus. Quando você sai da sua casa e vai à igreja, Deus sabe o porquê que você está fazendo isso. Quando você para por um tempo e assiste esse culto, Deus sabe o que motiva o seu coração. Você não pode estar com o celular, com a televisão, com o computador ligado, ouvindo a palavra de Deus, se você não está com o sentimento de Senhor, fala comigo. Você não pode estar ligado agora simplesmente por desencargo de consciência. Mas você tem que estar com o coração aberto, clamando ao Senhor que abra os seus ouvidos, abra os seus olhos, para que você possa ouvir e ver a vontade do Senhor na sua vida. Então, meus irmãos, significa que é um deixar espiritual. Porque para alguns, você vai continuar morando em Porto Alegre ou aonde você mora. E precisa tomar uma atitude de saber que o seu campo espiritual são as pessoas com quem você convive. Aquele seu colega do trabalho, aquela sua colega do trabalho, aqueles seus colegas da escola ou até mesmo os seus vizinhos. Todos aqueles com quem você tem contato são campos missionários. O caixa no supermercado, o segurança no supermercado, até mesmo os policiais, os agentes de saúde, todos esses são campos aonde nós precisamos, irmãos, semear a santa palavra. Use folhetos, use o seu testemunho para que você possa impactar vidas. Então, nós já vimos para quem é o deixar tudo para seguir a Cristo, para todos os cristãos. O que significa? Significa priorizar Jesus, colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas. A próxima pergunta é: o que nós ganhamos se nós deixamos tudo para seguir a Cristo? Filipenses capítulo 3, versículo 8. Por favor, abre sua Bíblia lá. Filipenses capítulo 3, versículo 8, a palavra de Deus diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. O que nós ganhamos, irmãos? Nós ganhamos o privilégio de vermos pessoas sendo salvas. Se você serve a Cristo pensando em bens materiais neste mundo, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque servir a Cristo não é garantia de uma vida fácil, não é garantia de riquezas, não é garantia de que não teremos mais problemas. Temos falado bastante sobre sofrimento nas últimas semanas. Nós sabemos que o ato de sofrer é algo inerente ao cristão. Nós vamos sofrer, porque essa é a vontade de Deus. Mas através do nosso sofrimento, Ele será glorificado e outras pessoas chegarão a Cristo. Então o apóstolo Paulo deixa claro que por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo aquilo que ele tinha adquirido, a grandiosidade com que os fariseus o olhavam, por ele ser um estudioso, por ele ser alguém que aos olhos dos fariseus era alguém zeloso por causa que perseguia os judeus, ele deixou. Ele era grande aos olhos dos homens. Ele preferiu ser grande
aos olhos de Deus. Recentemente eu disse para um irmão: é mais importante que nós, como igreja, façamos a vontade de Deus, não nos importando com aqueles que realmente frequentam a igreja e dão mau testemunho, do que nós nos importarmos. E eu explico essa frase: não é que nós não vamos tratar pecado. O pecado ele será tratado, mas para que seja tratado é necessário que aquele que está em pecado dê o primeiro passo, que ele venha e se arrependa. Quando nós como igreja sabemos de um pecado, esse pecado é tratado. Mas se não há arrependimento por aquele que está em pecado, não adianta nada. E nós não podemos de maneira alguma fazer com que pessoas deixem de servir ou de entrar na igreja. Não. Mesmo que pessoas venham à igreja com um testemunho horrível, nossa oração é que a palavra de Deus possa quebrantar esses corações. Então o Senhor é que vai cuidar da reputação da nossa igreja. Nós precisamos cuidar em servi-lo, precisamos fazer a sua vontade. Então o apóstolo Paulo deixa claro que todas as coisas ele considera como refúgio, como esterco para poder servir a Cristo. Também, meus amados irmãos, nós ganhamos a Cristo primeiramente, mas também nós ganhamos uma promessa do Senhor. Veja Mateus capítulo 19, volta lá para Mateus capítulo 19, se caso você não tem uma Bíblia, eu vou ler, você pode prestar atenção. Mas Mateus capítulo 19, versículos 27 a 30 diz o seguinte: então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiro. Se você, e repito o que eu já disse, se você que nos assiste espera recompensas nessa vida por servir a Cristo, tenho más notícias para você. Não é nesse mundo que nós receberemos bênçãos ou galardões. Nós receberemos na eternidade esses galardões. Nós não podemos servir a Cristo por esperar que Ele nos abençoe, até porque Ele já nos abençoa muito mais do que nós merecemos. Mas a promessa de Cristo é que um dia nós receberemos a recompensa, não neste mundo, mas no porvir. E o maior dos presentes nós já herdamos, nós que somos salvos, herdamos a vida eterna. Meus amados irmãos, a minha pergunta final é a seguinte: você já fez essa decisão? Qual decisão? Deixar tudo por Cristo? Eu gostaria de terminar falando sobre a história de um missionário americano chamado Jim Elliot. Se caso você não conhece a história de Jim Elliot, eu vou colocar depois aqui nos comentários desta pregação ou deste culto o link para que você possa assistir o filme dele no YouTube. E depois também colocarei no grupo da igreja, nos grupos da igreja, para que você possa assistir. Eu vou dar um breve resumo da vida de Jim Elliot. Ele foi um grande estudioso da palavra de Deus. Ele foi alguém que realmente tinha o desejo de servir ao Senhor. No tempo de seminário, ele estudou bastante o grego, as línguas originais, porque ele entendia que a vontade de Deus era que ele pudesse sair dos Estados Unidos e ir pregar para as tribos de índios na Amazônia selvagem.
E interessante, meus irmãos, que muitos, e a história de Jim Elliot fala sobre isso, que muitos pastores chamaram ele para pastorear igrejas lá nos Estados Unidos, mas ele entendia que a vontade de Deus é que ele saísse de todo o conforto do seu país e fosse para a selva amazônica para pregar a palavra de Deus para os índios. Quando ele chegou na Amazônia equatoriana, ele começou então, junto com outros 4 amigos, a pregar a palavra de Deus. Ele traduziu a Bíblia para a linguagem de uma das tribos daquela região. E para encurtar a história, a tribo que ele estava evangelizando, ele estava tentando ganhar a confiança daquelas pessoas, era uma tribo onde homem branco nenhum tinha chegado. Ele e os seus amigos estavam tentando ganhar a confiança desses índios e, lamentavelmente, esses índios mataram ele e os seus amigos. Eles foram mortos. Do tempo que ele saiu do seminário para o tempo que ele foi morto, passaram aproximadamente 6 anos. Ele servia ao Senhor com a sua esposa e cada um dos amigos também tinham esposas. Aquelas mulheres, vendo os seus maridos mortos, elas continuaram servindo ao Senhor. Anos depois, um dos índios que participaram do assassinato deste missionário e dos demais se apresentou diante de uma conferência como aquele que tinha participado desse assassinato, mas ele tinha confessado Jesus como Senhor e Salvador. A esposa de Jim Elliot e as outras esposas dos irmãos que morreram continuaram o trabalho naquela tribo e muitas pessoas se converteram. Então eu estou dando uma resumida, bem resumida mesmo, para que os irmãos entendam que aquele homem, aquele pastor, ele saiu juntamente com os seus amigos e com a sua família, saiu do conforto do seu lar, entendeu que era a vontade de Deus servir num lugar totalmente inóspito. E mesmo que por pouco tempo ele serviu ao Senhor, a sua vida, o seu sangue, foi a semente para que outras pessoas pudessem vir a Cristo. Meus amados irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Você está preparado para dar a vida por outras pessoas, para que outros possam chegar a Cristo? Uma coisa é você dizer sim da boca para fora, outra coisa é você estar pronto no seu coração a dizer sim. Existem muitos jovens hoje em dia que pensam em ser grandes homens e mulheres aos olhos da sociedade. Terem carros, terem casas. E eu sempre disse aqui na igreja, não há problema nenhum em você ter bens materiais. Só que o mais importante para todos nós é sermos grandes aos olhos de Deus. A vontade de Deus para Jim Elliot e sua esposa Elizabeth foi sair dos Estados Unidos, ir até a Amazônia equatoriana e servir ao Senhor. A vontade de Deus para este que vos fala foi sair de São Paulo e vir a Porto Alegre. A vontade de Deus para o pastor Roger, pastor Martins e os demais missionários americanos que ajudaram no crescimento dessa igreja foi eles saírem dos seus lugares e estarem aqui. E eu pergunto para você, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você está pronto ou pronta para deixar tudo e servir a Cristo? Eu não sei se a vontade de Deus é que você vá para outro lugar. Talvez algum dos jovens que nos assistem, talvez o Senhor está te chamando para que você possa ser um missionário, para que você possa ser um pastor ou uma esposa de pastor. Você pode achar, será que só para os jovens? Não. Um amigo meu, pastor Timóteo, lá de São Paulo, o seu pai se formou pastor. Ele já tinha mais de 60 anos. Então não existe idade para servir ao Senhor. Veja a nossa irmã Irene. Cada vez que ela vem à nossa igreja, ela no alto dos seus 96 anos, sempre entrega um folheto, ou sempre estava entregando um folheto para os taxistas que traziam ela aqui para a igreja. Então, meus irmãos, nós é que colocamos as desculpas.
Nós é que inventamos os problemas, nós é que muitas vezes somos iguais a Moisés, que arrumou desculpas deixando de servir ao Senhor, mas ele está pronto a nos ajudar para que nós possamos então anunciar a santa palavra. Precisamos servir a Cristo. Precisamos, meus irmãos, estar realmente prontos a deixar tudo e servir a Cristo. Os discípulos deixaram o trabalho, a família e a sua vida. Você está pronto para isso? Você está pronta para isso, meu irmão e minha irmã? Aí você pode dizer assim, mas eu quero servir ao Senhor, mas o meu esposo não quer. A minha esposa não quer, a minha família não quer. Meu irmão, ore. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Mostre pelo seu exemplo. Ganhe as pessoas pelo seu exemplo. A irmã Zuleide falou isso hoje pela manhã. Ela está num lugar onde pessoas ouvem músicas, falam palavrão e, no entanto, Deus tem usado essa pandemia para amolecer o coração daquelas pessoas. Eu tenho certeza que esse é o momento onde os corações estão abertos, porque muitas pessoas estão com medo e nós cristãos temos a chave da eternidade por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu quero pedir a você que ore, coloque o seu coração diante de Deus, peça ao Senhor para usar a sua vida. Nós cantamos aquele hino do HCC, deixa eu voltar aqui, eu estou voltando os slides aqui. Estou voltando os slides para nós podermos cantar, vai ser o nosso apelo. Estou chegando aqui, só um minuto. Estou voltando os slides. Vamos cantar. Aqui, estou chegando aqui. 478, tua voz escuto a convocar-me. Então diz o seguinte, tua voz escuto a convocar-me, pronto estou a te obedecer. Nesta senda vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. A segunda estrofe diz, minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu perdão. O que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Se você está pronto para deixar tudo, se for a vontade de Deus, que você vá para outro lugar, cante de todo o coração e diga ao Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Então, eu vou colocar novamente esse hino e você pode cantá-lo como se fosse uma oração, ou então ajoelhe na sua casa aí no chão e ouça esse hino. Faça como uma oração, coloque o seu coração diante de Deus. Vamos cantar e aí então depois nós voltamos para encerrar.
Ó Senhor, nós estamos em Sua presença, clamando a Ti. Que cada irmão, cada irmã que nos ouve, que nos assiste, possa entregar a sua vida ao Senhor. Porque como salvos em Jesus Cristo, nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence a Ti. Que essas palavras entoadas em louvor reflitam um coração reto para com o Senhor. Reflitam, ó Deus, a veracidade dos nossos corações, que nós estejamos prontos a deixar tudo para servir ao Senhor. Obrigado por essas semanas que falamos de missões, obrigado pelos nossos missionários, por todos aqueles que são parte dessa igreja, por aqueles que apoiam missões com a sua oração, com a sua contribuição. Tu sabes, ó Deus, que os frutos podemos não ver neste momento, mas veremos na eternidade. Te agradecemos porque essa igreja tem visão missionária. E agradecemos ao Senhor por exemplos como Jim Elliot e tantos outros homens e mulheres de Deus que têm investido suas vidas em servirem ao Senhor. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Uma frase que Jim Elliot, ele falava o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Aí você pode me dizer, me perguntar o que significa isso. Aquele que abandona todas as coisas deste mundo, ele pode parecer um tolo frente à sociedade. Seus amigos podem achar que você é um tolo por não ouvir certos tipos de música, por não ter certos padrões que eles acham que são corretos. E até mesmo as pessoas que convivem com você. Para muitos, você é um tolo. Mas diante de Deus, você não é um tolo. E como Jim Elliot fala, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Nós ganhamos a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso, nada pode tirar de nós. Nós temos certeza de que ao Cristo nos chamar, ou até mesmo se essa pandemia nos pegar, nós estaremos para sempre na presença do Senhor. Isso é que deve mover os nossos corações. O seu campo missionário, meu irmão, minha irmã, pode não ser outro estado, outra cidade, mas é o lugar onde você está. No contexto que você está inserido, no teu colégio, no teu trabalho, no mercado que você frequenta, na padaria que você frequenta, no ônibus que você pega cada dia com as mesmas pessoas, esse é o seu campo missionário. Se Deus está te chamando para servir em outro lugar, se prepare. Faça a vontade de Deus, não importa o que seja. Meus amados, que Deus abençoe a cada um, que sua semana possa ser uma bênção. Eu vou colocar então aqui nos comentários deste culto, depois que nós terminarmos, o link para o filme do Jim Elliot. E aí, se você tem interesse, você pode assistir com a sua família. Assista talvez amanhã à noite, faça um tempo aí com a sua família. Assista, veja realmente aquilo que aconteceu, a história como foi. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Se você tem interesse de ouvir novamente esses hinos, tem um canal no YouTube chamado Música Memorável. E são esses hinos que eu tenho pegado ali. E também um canal no YouTube chamado Canto Congregacional. Se você tem alguma dúvida, você pode mandar mensagem para mim que eu mando o link para você do canal e você pode ouvir na sua casa depois, tá bom? Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Orem pela irmã Luciana, orem pelo pastor Martins, orem pela nossa nação, pelo nosso país, e que nós poderemos em breve estar reunidos. Se não neste mundo, estaremos no porvir. É isso que nos importa, estar na presença do nosso Deus. Amém? Que você tenha uma boa semana. E o Senhor
tenha desafiado o seu coração. Vamos encerrar com uma música, um hino, e aí encerraremos o nosso culto, tá bom? Foi um prazer estar com você essa noite. Que Deus abençoe você e sua família. A lei que condenava abolir, o véu que separava se partiu, muralhas e cadeias destruiu. Por sua cruz, em sua própria carne a lei gravou. A nossa culpa a morte não tomou. A cólera dos seus Cristo apagou. Por sua cruz, foi pela sua cruz que ele o véu rasgou. Foi pela sua cruz que a lei Cristo anulou. Não há separação, não mais condenação. Aproximadas fomos nossa cruz. Foi pela sua cruz que nos reconciliou. Foi pela sua cruz que a ira aplacou. Seu sangue foi capaz de nos trazer a paz. Reconciliadas fomos por sua cruz. De toda